Olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Para quem não está de recuperação, aqui embaixo em anexo tem uma atividade, ela está em PDF, então vocês não vão conseguir responder ali. É uma atividade de interpretação textual. Então vocês vão ler o texto, responder as questões e mandar o gabarito para mim. Esse gabarito pode ser enviado em Word ou vocês podem escrever no caderno o gabarito, tirar uma foto e anexar aqui como resposta. Tá bem? Para vocês que não estão de recuperação, é só isso. Pode desligar o vídeo. Para quem ficou de recuperação, eu vou fazer uma revisão rapidinha dos temas que a gente estudou esse trimestre, tá? Os temas são bem simples, foram apenas dois, que é a acentuação, né? E o pretérito plusquamperfeito, de indicativo. Eu queria compartilhar com vocês a apostila, mas o site do Senec Online, que é onde a gente baixa o material, tentei, ele simplesmente não está carregando. Então, vai ter que ser de outra forma. Aqui nesse site chamado Mundo Educação do UOL, tem uma explicação sobre a acentuação, né, acentuação em espanhol. Ele diz ali que no espanhol a gente tem, então, dois tipos de acentuação, prosódica e ortográfica, né? Que é com questão da escrita ou a tonacidade, onde a gente tem a sílaba tônica da palavra. Então, primeiro lá, ele vai mostrar pra gente as que são as prosódicas, né? Que é o acento com relação à sílaba tônica. É um pouquinho diferente, só um pouquinho, do português, os nomes. As palavras que têm a última sílaba tônica são chamadas de aguda. No português elas são oxítonas, então as agudas lá, como papel, quantidade, amor. Depois, que é a penúltima, são chamadas... Vem aqui. As penúltimas são chamadas de graves ou de llanas, né? Quando a sílaba tônica é a penúltima, a gente sempre contando de trás para frente, como no português, como problema, adulto, martes. A gente tem a esdrúxulas, quando é a antepenúltima, exército, hígado, cáscara. E as sobresdrúxulas, tá? Que é a anterior à antepenúltima. É um caso único na língua espanhola e só acontece quando tem dois ou três pronomes que se unem. Por exemplo, dígaselo, véndemelo. Agora eu vou mostrar as regras para vocês, quando se acentua ou não. Filho, a gente não vai na vovó. Agora tá tarde. Deixa eu pausar isso aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Vamos voltar lá. Trabalhar em casa é isso. Eu achei que ele fosse dormir para poder gravar as aulas para vocês, mas meia-noite e o menino tá acordado. Vamos voltar lá. Então lá, mostrei para vocês que a gente tem agudas, graves, llanas, esdrúxulas e as sobresdrúxulas, que é aquele caso à parte, né? As agudas, então, são aquelas que têm a sílaba tônica lá na última, a gente acentua só quando terminam em N, S ou vogal. Exemplos: caminhão, depois, sofá, tá vendo? Ó, terminado em N, S ou vogal. Sempre que for a sílaba tônica lá no final, terminadas em N, S ou vogal, acentua. As graves ou llanas, né, que são as paroxítonas no português, quando é então a
penúltima só recebem acento quando não terminam em NS ou vogal. Então, é ao contrário das agudas, certo? Débil, lápis, álbum. Então, ó, quando elas terminam em NS ou vogal, não recebem acento. Jovem, palavras, trabalho. Então, são palavras que são graves, mas não se acentua, porque elas terminam em vogal, S ou N. Então, a regra para graves odianas, ela é o oposto das agudas. A gente tem depois, então, os exemplos das esdrúxulas. Todas as palavras desse grupo são acentuadas. Então, quando a sílaba tônica ela é a antepenúltima, ela é acentuada. Pájaro, íntimo, árboles, sempre. Aí agora eu vou mostrar para vocês, a gente tem o que a gente chama em espanhol de acento diacrítico, que é um acento para diferenciar as palavras. Então, a gente tem palavras que teriam a mesma grafia, então elas se escreveriam iguais, porque a gente fala igual em espanhol, mas para diferenciar o que é a palavra, né? A gente tem esse acento para diferenciar, que é o acento diacrítico. Então, vamos lá. Os exemplos. A gente tem de, preposição, me encanta la roupa de seda. E a gente tem o de do verbo dar. Espero que esta solução dê resultado. A gente tem o el, artigo definido, e el, pronome personal de terceira persona. Então, o artigo nunca acentuado e o de pronome pessoal de terceira pessoa, acentuado. A gente tem também ó, a conjunção mas, com o mesmo sentido de pero. A gente vai ver que em espanhol as pessoas costumam usar mais pero do que mas. Mas ainda assim, justamente por essa confusão. Mas o mas, ele existe, igual com o mesmo sentido do português. E a gente tem um mas de advérbio de intensidade, né? De quantidade, de mais, que é acentuado, certo? A gente tem o mi de pronome possessivo em primeira pessoa, né? Em mi ciudad hay pocos cines. E o mi de complemento de objeto indireto. Então, a mim me gustam las verduras. A gente tem o se de pronome reflexivo. Ana se banha 2 vezes al dia. Eu sei que quero de Navidad. Então, a gente tem o se acentuado para conjugação de verbos saber, né? Então, esse se é de saber. E a gente tem também o si condicional. Si tienes tiempo, llama a tus padres. E o si, pronome complemento de objeto indireto. Alberto solo piensa em si. E o si de sim, né? Pedi um aumento e me disseram que sim. Então, pedi um aumento e me disseram que sim. E a gente tem, ó, 3 usos para o si. Si condicional não se acentua e os outros tipos, os outros 2 se acentuam. A gente tem o te de pronome reflexivo. Te vas a casar este ano? E o te de chá. Prefiro te a café. Certo? E o tu de pronome possessivo, né? Tu opinião é bastante interessante. E o tu de pronome personal, então, né? Pronome pessoal, que se acentua. Os interrogativos exclamativos, a regra é básica, sendo ele, então, interrogativo ou exclamativo, se acentua. Quando não é, não se acentua. Certo? As regras de acentuação eram essas. Eu sei que é bastante coisa para decorar, mas esse trimestre a gente estudou basicamente isso. E agora o que eu vou explicar num tempo verbal que é bem facinho, tá? Então, vocês podem estudar pela apostila e fazer os exercícios que não vai ser muito diferente daquilo ali não, tá? Eu vou compartilhar, tá lá na página 22, se alguém quiser pegar. Eu vou compartilhar uma foto aqui com vocês, para vocês verem. Ó,
como ele é tranquilo. O pretérito plusquamperfecto, a gente usa ele para falar sobre um tempo de algo que os dois são passados, né? Então, um passado anterior ao outro passado. Por exemplo, na apostila a gente tem a frase: quando nasci, minha irmã já havia nascido. Então, quando eu nasci, que foi um tempo passado, minha irmã já havia nascido, que é um tempo passado a esse passado que eu tô falando. Entenderam? Ele é bem facinho como que a gente usa ele. Espera lá, deixa eu ver. Tá compartilhando? Não, tá pausado. Por que que tá pausado? Agora tá aparecendo para vocês. Estava pausado ali, né? Então, é um tempo verbal bem tranquilo. Então, eu vou repetir, a gente usa ele para falar de um passado anterior a algo que também já passou. O passado do passado, né? E ele é fácil de ser usado, porque ele é um tempo verbal composto, então que a gente usa dois tempos juntos. A gente usa o pretérito imperfeito do verbo haver, que é um verbo auxiliar, a gente conjuga ele lá. Então, yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas ou usted habían. A gente já estudou esse tempo verbal. A gente usa ele junto com o verbo no particípio. Então, a gente tem aqui, então, hado, ido e ido, por exemplo. Yo había cantado. Tú habías dormido. Ella había salido. Tá? Então, é bem tranquilo. Para fazer o pretérito plusquamperfecto, a gente vai usar esses dois juntos. Como lá no exemplo que eu dei. Deixa eu tirar aqui. Quando nasci, então, quando eu nasci, um passado, minha irmã já havia nascido. Então, minha irmã é ella, então por isso é había, e nascido, do verbo nascer, mais o ido, nascido. É bem tranquilo. Então, essas são as duas coisas que vão cair na prova. Então, a acentuação, o plusquamperfecto de indicativo e um pouco de interpretação textual. Eu tô aqui no chat para tirar dúvidas. Então, em horário de aula, né, obviamente, se vocês precisarem, me chamem, que eu tô aqui disponível para vocês. Estudem e façam uma boa prova. Um beijo. Hasta. Dá tchau, tchau.